Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje o nosso assunto aqui vai ser um livro, né? A gente vai comentar aqui, bater um papo sobre Um Sussurro nas Trevas. Livro da editora Script, naquele formato widescreen, que vai trazer um conto escrito pelo H.P. Lovecraft e ilustrado por algum artista brasileiro, né? No caso aqui o Silvio DB. Quem tá ligado no movimento, já acompanha aqui o canal há um tempinho, deve lembrar, eu já comentei outros livros dessa série, né, widescreen da Script, e outros envolvendo também Lovecraft e alguns outros autores. Vou deixar aqui no card a nossa playlist sobre livros, né, quem quiser conferir o que já apareceu por aqui. Mas esse aqui especificamente, Um Sussurro nas Trevas, ele vai ter aí aproximadamente 117 páginas, e ao contrário de outros livros que eu já comentei aqui, a maior parte delas vai ser ocupada pelo conto. Quer dizer, sempre a maior parte é pelo conto, lógico, é a atração principal, mas o que eu quero dizer é o seguinte: em outras edições dessa coleção aqui, a gente tinha vários textos de apoio, comentando, né, ou contextualizando alguma coisa específica sobre o conto, sobre o período ou sobre Lovecraft. Isso quer dizer que a gente não tem isso nesse livro? Não, a gente tem sim, só que é um texto relativamente pequeno comparado, tá, aos das outras edições. É só isso, mas a gente vai chegar lá e eu vou comentar, claro, um pouquinho sobre a história e também sobre os textos, sobre o texto, mas não vou dar spoilers, tá? Então se você não leu ainda, ficar curioso para ler, não tem problema. Eu vou dar a linha geral aqui da história, os acontecimentos, né, principais ali, mais ou menos, para você entender qual é a lógica da coisa, mas o desfecho final, o plot twist, a grande revelação, eu não vou comentar aqui para não estragar a surpresa de quem por acaso se interessar de ler, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui a nossa jornada pelo Um Sussurro nas Trevas. Quais são as linhas gerais aqui da história, tá? A história ela vai começar, na verdade, mais ou menos ali em 1927. Se liga nessas datas aí, porque elas vão ser importantes para uma curiosidade que eu vou comentar lá no finalzinho, tá? Então, 1927, no interior ali do estado de Vermont, começam a acontecer uma série de enchentes, né? Rios transbordam e tal, enfim, uma enxurrada ocorre ali numa determinada região. E aí as pessoas começam a perceber que aparecem algumas coisas estranhas, alguns corpos estranhos boiando aí, levados por essa enxurrada. E essas criaturas que ninguém consegue identificar direito o que são, elas parecem casar ali com antigas lendas e histórias locais de habitantes sinistros ali nas colinas, daquela região mais de mata, vamos colocar assim, né, de Vermont. Então, as pessoas começam a ver aquilo, começam a ficar assustadas, isso começa a aparecer nos jornais, né, vai ganhando uma certa projeção, e o conto, o Lovecraft, ele vai descrevendo aí essas criaturas mais ou menos como se fossem caranguejos gigantes, meio avermelhados ali, com asas de morcego, uma coisa meio bizarra assim tal. Depois eu vou mostrar uma ilustração aqui que é a interpretação do Silvio DB sobre essas criaturas. E o interessante, conforme isso é um detalhe importante também que eu já ia esquecendo. A história toda, ela é narrada por um personagem principal, ou seja, a gente vai ter a visão deste personagem, que é o Albert Wilmart, que é um professor da Universidade Miskatonic em Arkham, que é outro cenário assim, clássico das histórias do Lovecraft. Mas se liga aí. Então, o lance é o seguinte, ele vai contando, né, como é que ele se envolveu com essa história. Então ele começa falando da enchente, que isso começou a sair nos jornais e etc e tal, e que é possível fazer uma relação entre essas lendas locais ali de Vermont, a partir dessa descrição das criaturas, com lendas de outros locais, né, bem distantes do planeta. Por exemplo, ele cita aqui criaturas que foram avistadas no Nepal, e lá foram denominadas de Migo. Então quem está familiarizado aí com os mitos de Cthulhu já sabe qual é essa criatura, porque ela aparece não só em outros escritos do autor, mas também em jogos, em RPGs, né, em filmes não sei, mas em jogos de RPG com certeza essa criatura é velha conhecida dos fãs. Então assim começa o envolvimento do professor na história. Por quê? Ele já tinha escrito uma série de artigos sobre essas lendas locais, então quando as pessoas começam a relacionar os corpos que apareceram nas enchentes com as lendas, ele, claro, é procurado, né, pela imprensa, pelas pessoas e tal, para comentar o assunto, né? E são algumas publicações dele, salvo engano, são reeditadas nos jornais, alguns artigos são publicados novamente e tal, porque o assunto voltou a chamar a atenção. E com essa projeção que o Albert ganha na mídia também, nos jornais ali da época, faz com que ele seja conhecido por um fazendeiro da região lá de Vermont, chamado Henry Ackley. Então este fazendeiro, ao ver ali que o professor Wilmart tem um conhecimento mais aprofundado, vamos chamar assim, sobre aquelas criaturas, ou pelo menos aparenta ter, começa a se corresponder com ele, dando mais informações sobre acontecimentos estranhos que passaram a ocorrer na fazenda dele, mesmo após a questão das enchentes. E aí a história já avança um pouquinho, né, alguns meses, para 1928. Então, as enchentes já cessaram, mas os acontecimentos estranhos na região, não. Então, a partir do relato do Henry Ackley,
o professor Wilmot vai tomando conhecimento a respeito disso. E aí, o conto, ou melhor dizendo, a novela, né, porque esse é o formato aqui da história, vai se desenrolar da seguinte maneira. As impressões do Albert Wilmot e as correspondências que ele recebe do Henry Ackley. Então a gente vai ter essa narrativa dele contando o que ele achou e dele tentando reproduzir de memória as correspondências que ele recebeu desse fazendeiro Henry Ackley. E aí eles começam a conduzir uma espécie de investigação, tá? A partir das informações colhidas em campo, vamos chamar assim, pelo Henry Ackley. Então ele começa a fotografar marcas estranhas que ele vai encontrando ali ao redor da fazenda dele, começa a notar a perturbação todas as noites dos cachorros que ficam ali inquietos e tal, ficam latindo sempre. Ele consegue fazer gravações naqueles cilindros de cera, né? Lembra que a gente está aqui em 1928, né? Então as gravações eram feitas em cilindros de cera. Então ele consegue captar algo que ele imagina sejam essas criaturas se comunicando, e é um vocabulário que ninguém consegue entender, uma mistura de zumbido e tal, uma coisa meio esquisita. E tudo isso ele vai colecionando e vai repassando as informações para o professor Wilmot, inclusive enviando, né, alguma parte desse material para ele, algumas fotos, essa gravação de cera e tal, para convencer mais ainda o professor que, claro, apesar de ser um estudioso do assunto de início, estava meio cético com a coisa toda, né? Mas a partir desse fornecimento de provas, vamos chamar assim, né? Ou de indícios mais fortes, o professor vai entrando cada vez mais nessa onda ali e, claro, sendo instigado pela sua curiosidade acadêmica, vamos chamar assim. Então, a partir disso, o conto vai se desenrolando, toda essa investigação e tudo mais. A gente vai se aproximando mais ou menos do final. Deixa eu mostrar, claro, algumas ilustrações aqui, né? Mas aí o lance, a tensão vai surgindo no conto a partir justamente dessa investigação, das informações que vão sendo trocadas, enviadas para o professor e tudo mais, até que, claro, vai chegar um momento... Bom, uma pequena videocacetada, mas vamos retomar aqui, né? Então, as investigações elas vão culminar no momento em que o professor, claro, vai visitar a fazenda, né? Vai até o local lá para, tipo, dar a fase final na investigação. Mas por que ele vai até lá? Porque a tensão e o comportamento, né, errático do Ackley, eles vão subindo, né, vão crescendo ali, e o professor vai ficando cada vez mais preocupado tanto com a segurança do Ackley, porque ele está convencido de que de fato tem alguma coisa estranha lá, quanto da própria saúde mental do fazendeiro. Só que aí, de repente, o Ackley manda uma carta estranha, num contexto todo diferente, dizendo que ele estava enganado, que ele de fato deu uma chance para as criaturas se explicarem e tal, e que não era bem assim e tudo mais, e convidando o professor a ir até lá. Então, claro, o professor ficou desconfiado, mas ao mesmo tempo curioso, e foi lá, tanto por preocupação com o amigo, tanto para descobrir de fato o que estava rolando ali, né? Então o professor, depois de um tempo, e aí a gente já está meio que da metade para o final da história, né? Ele vai até o local, vai até a fazenda, o Ackley pede, né, claro, que ele leve de volta tudo o que ele tinha enviado antes, a carta, as fotos, todas as provas, né, enfim, a gravação, para que eles analisem aquilo tudo juntos a partir dessas novas informações. Você já deve estar imaginando aí, né, mais ou menos o que rola, mas enfim, o fato é que ele chega lá, ele é recepcionado por uma outra pessoa, porque o Ackley supostamente está doente e tal, está impossibilitado de atendê-lo ali naquele dia, naquele momento, mas depois eles vão conversar. E ele até encontra com o Ackley, né? Tem aqui, olha, eu vou botar aqui a reprodução da ilustração do Silvio, olha, tá aqui. Ele chega na sala e o Ackley tá lá sentado, né? Todo quieto e tudo mais, enfim, mas eles têm algum contato lá, tem uma conversa, e aí o Ackley vai explicar pro Wilmot sobre o que ele descobriu a respeito dos Migo, que é justamente aquela história, para quem está familiarizado de novo, né, com os mitos de Cthulhu. Os Migo, eles são provenientes de um outro planeta, de um planeta chamado Yugot, que é um planeta que é o último planeta do nosso sistema solar. E aí vem um detalhe interessante, que é até abordado também no texto final aqui do livro, né, nas explicações gerais assim. Por quê? Essa história, apesar de ela ser ambientada ali mais ou menos em 27 e 28, ela foi escrita pelo Lovecraft em 1930, mais ou menos. Por que isso é importante? Porque em 1930 foi descoberto Plutão, que é justamente o último planeta do nosso sistema solar. Então Lovecraft aproveitou essa possibilidade, né, transformou ali o Plutão em Yugot, e como a história era ambientada em 1928, o planeta não tinha sido descoberto ainda. Então um dos alertas, uma das grandes revelações ali que os Migo fazem, é justamente essa, de que existe mais um planeta que ainda não foi descoberto, que será descoberto no momento apropriado e tal. Então ele faz esse joguinho ali para adicionar uma, entre aspas aqui, né, uma aura de veracidade ali, ou alguma coisa nesse sentido da história, ou só para ser um detalhe interessante, enfim. E aí, o lance é que esses Migo, esses insetos espaciais, vamos chamar assim, eles conseguem viajar, né, pelo espaço, e eles são tão avançados que eles têm uma tecnologia
capaz de fazer com que os humanos também viajem. Mas como é que é isso? Eles têm um procedimento que para eles é extremamente corriqueiro, de extrair o cérebro humano, mantê-lo vivo nos fluidos e tal, num recipiente apropriado, e esse recipiente eles conseguem carregar nas costas e viajar pelo espaço. E o cérebro vivo consegue, de alguma maneira louca, enfim, né, manter as funções de visão, fala, né, e audição. Então o corpo fica preservado, mas o cérebro viaja. Então tá aqui. Isso tudo é revelado, é mostrado lá para o professor e tudo mais. Naquela fase de que, nos contos do Lovecraft, que geralmente acontece, que eu chamo particularmente do seguinte, é chutar o balde, né? Porque aí já vem aquela enxurrada de loucura, de doideira e tal, e as pessoas, os personagens, escutam isso e não saem correndo imediatamente, não ficam loucos e tal, ficam ali esperando mais. Então, eles têm essa conversa reveladora, vamos chamar assim, no momento em que o professor Wilmart chega lá, mas ele ainda vai passar a noite na casa, para que no outro dia, de fato, eles comecem a suposta motivação da viagem dele, né? A investigação, mais revelações e analisar as provas sobre essa nova ótica. Então, isso aí, tipo, foi só a conversa que eles tiveram antes do professor ir dormir. Olha, te revelei tudo isso, agora vai dormir, tá? E só para mostrar para vocês a visão aqui, né? A interpretação do Silvio DB sobre os Migo. Tá aqui, olha, a ilustração dele. Todas as ilustrações do livro, elas têm esse tom aqui de preto e verde e tal, né? É a cor que vai dominar aqui, né, a história. Então, a partir disso, e aqui já entrando nos momentos finais do livro, que eu não vou dar o spoiler, né? O Wilmart, claro, não consegue dormir. Ele começa a escutar vozes na casa, né? Então percebe que tem mais alguém ali, vozes naquele dialeto esquisito, né? Do meio zumbido e tal, não sei o quê. E aí ele vai investigar o que está acontecendo. E aqui eu paro a minha narração justamente para quem tiver curiosidade, né? Em conhecer o desfecho da história e tal. Eu não vou tirar o prazer da leitura da galera. Eu vou pular agora, só para comentar com vocês, o texto pequeno que tem aqui no final sobre excursões Lovecraftianas, que vai trazer algum contexto para essa novela, né? Um Sussurro nas Trevas. Aqui, qual é o lance? Além da história do planeta que eu acabei de comentar com vocês, né? De Plutão ser Yugot ou alguma coisa assim, ele vai dar algumas outras informações gerais aqui que podem ter influenciado na criação dessa novela. O Lovecraft, durante um período, ele viajou, né, ali pelos Estados Unidos e tudo mais, e essas viagens podem ter influenciado ele numa coisa que é bastante presente aqui nessa história em particular, que é a descrição bem precisa, bem aguçada das paisagens, dos locais. Então isso é atribuído a esse período que ele passou viajando. E só a título de curiosidade também, o Lovecraft, ele só foi obter reconhecimento, e a gente só fala dele até hoje, tal, por conta da projeção que ele ganhou após a morte. Então ele teve uma vida muito rígida em termos financeiros, porque ele não era um autor de sucesso. Então, só para exemplificar aqui, essa novela, Um Sussurro nas Trevas, talvez tenha sido um dos trabalhos pelos quais ele foi mais bem pago. Ele ganhou, na época, ali, $350 por esse trabalho. E só para vocês terem uma ideia, é uma informação que tem aqui no livro, ele, durante essas viagens, ele registrava, né, tudo e tal, e nas contas dele ali, né, nas contas apertadas, ele tinha que gastar $15 por semana durante essas viagens. Então, só para vocês terem uma ideia ali da dimensão dos valores, né? $15 ele passava uma semana viajando, né, com a grana contada ali, e por essa novela ele ganhou 350. Então, tem algumas outras informações, algumas outras curiosidades que vão ajudar a entender um pouquinho mais, talvez, a gênese, né, de Um Sussurro nas Trevas, mas dando uma ideia geral sobre o conto, sobre o livro, era isso que eu tinha para comentar aqui com vocês. Então, por enquanto é só. Espero que vocês tenham curtido aqui um pouquinho mais, né? Conhecer um pouquinho mais sobre Um Sussurro nas Trevas. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário. O que você achou? Já conhecia essa história? Ficou interessado em ler? Então, deixa aí o seu comentário, a sua mensagem. A gente continua batendo papo e trocando ideias. E no mais, a gente se encontra nas próximas resenhas.